Fala meus amigos da ufologia, Leandro Medeiros do canal Leandro MacTube, para fazer aquele vídeo prometido a respeito do arquivo Laércio Fonseca. Esse foi o nome que o Juliano Posati deu à parte que foi retirada do documentário No Meio de Nós. Eu acabei de assistir para gravar esse especial aqui, falando sobre o arquivo Laércio Fonseca, que na minha opinião, assistindo agora separadamente, com mais calma, foi melhor para o documentário não realmente ter o Laércio Fonseca. Não por causa do professor, mas pelo que eu vou falar aqui um pouco agora, eu vou citar alguns tópicos aqui que o professor Laércio falou no documentário. Vou colocar pedaços, trechos aí para vocês assistirem sobre os tópicos e a gente vai fazer uma reflexão, uma análise sobre o que foi falado no arquivo Laércio Fonseca. Arquivo Laércio Fonseca. E a gente vai começar falando sobre o contato com os extraterrestres, a visão do Laércio, né, que ele tem em relação como seria essa interação e por que não há essa interação até hoje dos seres darem esse contato em massa, por mais que tenham muitos contatados, muitos abduzidos. Ele diz que a nossa visão não é a visão certa para a gente poder ter o entendimento do que seria um contato com essas raças, essas entidades que estão aí fora, dentro e paralelamente coexistindo com a nossa existência. Fica aí com um pedacinho do que o Laércio está falando. Olha, as pessoas estão esperando um contato extraterrestre da seguinte maneira: a nave chega, desce em praça pública, igual o dia em que a Terra parou, o filme, e aí o ET desce e tem que convencer toda a humanidade, todas as religiões, todas as ideologias, toda a ciência, de que as coisas não é nada desse jeito que a gente pensa. Aí seria uma coisa chamada confronto. Você vai confrontar uma civilização extremamente adiantada com uma civilização extremamente primitiva. E este desnível é um desnível de bilhões de anos, não é um desnível de 500 anos. Porque existe uma diferença muito grande entre um abduzido que fica meia hora com o ET, uma hora com o ET e traz de volta, e de alguém que tem uma experiência de longo tempo de convivência com os ETs. Porque aí você passa a entender, passa a compreender melhor, né? Então o abduzido ele não é uma autoridade para falar de ET também. Você está entendendo? É uma visão que eu concordo em quase tudo com ele, quase tudo concordo com ele em relação a essa visão, sendo que a gente vai chegar a um ponto onde eu vou discutir aqui com vocês, colocar o meu ponto de vista a respeito de ele acreditar que os extraterrestres estão praticamente todos mortos, sendo que a gente vai depois esmiuçar com mais detalhes a relação de também existir vidas em planetas tridimensionais automaticamente serem extraterrestres. Mas o Laércio Fonseca aqui também no arquivo Laércio, ele falou um pouco sobre a onda Chan. Também tem arquivos dele aqui do canal, que é o Espaço Caminho da Luz. Tem tecnologia espiritual aqui no meu canal Leandro MacTube, falando de outras máquinas que também são complementos dessa máquina que ele diz que é a onda Chan. Para você que não sabe o que é a onda Chan, fica com esse pedacinho aí que o Laércio está falando sobre a tecnologia espiritual dos seres extraterrestres e como ela funciona nos seres que estão aqui para ascensão. Elas têm tecnologias avançadas. Eles me disseram o seguinte: eles montaram uma máquina no astral superior, né, onde atuam os ETs com mais intensidade. E essa máquina realiza uma transmissão que eles chamavam de onda Chan. Tá? Esta onda, ela vai, se você está meditando, aquelas pessoas que estão já meditando, aquelas pessoas que estão numa certa sintonia, começam a captar esta programação. Eu tive muito medo de falar disso, e os ETs, principalmente os Greyzinhos, eles tiveram muito medo de que eu falasse sobre isso, coisa que eu já sei disso há mais de 30 anos, exatamente pelo fato da humanidade interpretar que eles estão nos manipulando, que nós estamos sendo androides na mão deles. Mas, na verdade, não é isso que está acontecendo. Eles simplesmente estão utilizando uma ciência avançada para elevar a capacidade humana a um nível superior. Já que eu citei anteriormente sobre os extraterrestres estarem todos mortos segundo Laércio Fonseca, olha a visão dele
nesse trecho também, que todo esse material que vocês estão assistindo do Laércio, vocês podem assistir na íntegra, eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês assistirem lá no canal da Posati. Isso aqui é a produção do Juliano Posati, da Posati Filmes. A parte excluída do documentário No Meio de Nós, a parte do Laércio, tá? Ele vai falar agora um pouco em relação a essa visão dele de todos os extraterrestres de estarem mortos. Vê a visão do professor aí, concorde, discorde, reflita, veja a do professor. E eu sempre disse em todas as minhas palestras, né? Eu tenho uma frase que choca todos os ufólogos de linha materialista, quando eu falo que todos os extraterrestres que nos visitam já estão mortos. Né? Esse morto entre aspas. Porque eu sempre acreditei, como médium, como sensitivo, que o fenômeno UFO só vai ser esclarecido quando você esclarecer a vida após a morte. Essa outra dimensão da realidade. Entendeu? Então, raças avançadas não vivem em planos materiais. Raças avançadas vivem no mundo dos mortos. Vivem nessa dimensão astral, na dimensão espiritual, que você pode dar o nome que você quiser, né? Mas como eles detêm uma ciência, uma tecnologia tão avançada, mas tão avançada, que eles acabam navegando interdimensionalmente. A sua tecnologia se manifesta aqui, materializa no nosso meio, desaparece, vai embora, né? Porque eles são avançadíssimos. Então, eles sabem que viver em matéria densa é complicado para transporte interestelar, é complicado para um monte de coisa. E quando você avança, você abandona esses corpos. Esses corpos são perfeitamente perecíveis e dura pouco. Eles não foram projetados para navegar nas estrelas. Esses corpos foram projetados para existir em superfícies planetárias. E nisso também eu concordo com ele, que em relação até, quando ele falou aí um pouco da viagem espacial, faz sentido em relação a você viajar para grandes distâncias, né? Ele, o cara é físico, né? Professor, ele é fera. Então aqui o vídeo não é para discutir, concordar ou discordar com o professor, é só para a gente fazer uma análise de certos assuntos que está englobado aqui nessa parte dele, que eu achei interessante. Está separado para ter mais foco e certos assuntos que ele também é muito questionado, mas assim, eu acho que é dentro do conhecimento do professor Laércio. Inclusive agora nesse próximo trecho aqui ele fala de um assunto que era um tabu até dentro do espiritismo, da espiritualidade, que foi a questão da aceitação de alguns tipos de entidades, como caboclos e outras entidades que hoje são trabalhadas na Umbanda, onde na época não era aceitado pelo espiritismo. Né? E a mesma coisa acontece com relação às raças reptilianas e greys. Então, até as entidades que estavam manifestadas, e assim, em algum congresso ou outro, espíritas ou esotéricos, os guias, segundo vocês vão ver aqui no trecho, dos médios que estavam lá, eles não sabiam explicar o que eram aqueles seres. Fica aí com esse trechinho que eu também achei super interessante, do Laércio falando dos guias e os seres greys aparecendo em um desses congressos que o Laércio participou. Eles percebem que as pessoas neste planeta que estão mais prontas para entender a realidade extraterrestre são as pessoas espiritualizadas. E são aquelas pessoas que têm a noção de uma dimensionalidade superior. Então, por isso os ETs, eles estão chegando cada vez mais perto de centros espíritas, chegando mais perto de centros de Umbanda, tá? Estão se mostrando para alguns médiuns. Mesmo que eles não compreendam, não entendam, os extraterrestres, principalmente os greys, eles interferem nos trabalhos espirituais de cura, interferem nos trabalhos espirituais da ação com a sua tecnologia, até eles encontrarem um médium disposto a dialogar e interagir com eles numa boa. Eu lembro, Juliano, que na década de 80, eu estava dando uma conferência aqui em São Paulo sobre ufologia esotérica e ao terminar a conferência, um senhor veio conversar comigo pedindo pelo amor de Deus para que eu desse uma palestra num centro espírita kardecista aqui no Parque São Domingos. Só para os médiuns. Um centro espírita que já existia há mais de 40 anos. Porque eles estavam relatando, os médiuns videntes, senhorinhas videntes, relatando a presença dos greys, cabeçudo, zoiudo. E quando elas perguntavam para os seus guias falavam com os seres das estrelas, mas morria aí. Ou seja, veja só, por que os guias não orientavam os médiuns? Eu tive que ir lá, fazer uma palestra de umas 3 horas, orientar os médiuns, até o momento de chamar os greys espiritualmente, a presença deles, todo médium vê, vidente, e a gente mostra, olha, são gente boa,
Vocês têm que aprender a conviver com eles, que eles vão trabalhar com vocês aqui agora, fazer parte do staff, dos espíritos que estarão trabalhando neste centro a partir de então. Porque eles são tão espíritos quanto os guias espirituais que vocês costumam trabalhar. Mas com uma vantagem, eles têm uma sabedoria, uma ciência, uma tecnologia inimaginável. Agora a gente vai pegar o contexto de onde vem essa briga do pessoal da casuística com o pessoal do esoterismo, da espiritualidade. Ele vai relatar aqui agora um congresso onde reuniram, acho que em Brasília, no começo dos anos 80, um congresso, um fórum mundial, onde estavam reunidos nomes internacionais e nacionais, mas houve já desde essa época esse conflito. Você passa a entender um pouco o porquê dessa divisão ao longo dos anos, né? Parece que cada um foi seguindo o seu rumo, mas olha o que ele fala nesse trecho. Observa bem o que ele fala sobre essa rixa no Congresso de Ufologia em Brasília. No começo da década de 80, o general Souza organizou um congresso internacional de ufologia em Brasília, tá? E esse congresso foi uma semana. Veio gente do mundo inteiro, veio o Heineken, veio o James Hurtak, o que colocou aquele som no filme Contatos Imediatos Terceiro Grau, aquele pam, 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 pam. Bom, o legal disso tudo, e uma puta briga antes de começar o congresso entre os esotéricos e os científicos, os ufólogos científicos. Eles não queriam entrar, eles queriam boicotar o congresso, porque eles não iam subir no palco junto com os esotéricos. Lembrando a vocês que ele vai falar também do Coronel Shoa, né? Para quem não sabe, o No Meio de Nós também foi baseado muito na história do Coronel Shoa, que tem um envolvimento incrível aqui no Brasil, referência para todos os ufólogos de todas as linhas, referente a esses assuntos. E dentro desse conhecimento, esse contexto da palestra nos anos 80, o Laércio vai falar um pouco da quebra de paradigma dentro de um fato que eu também achei super interessante, daquela questão que eu tenho trazido em alguns vídeos, de nós pararmos um pouco de olhar para fora e olharmos um pouco mais para dentro. E ele vai citar um caso bem engraçado agora, do pessoal estar numa certa situação lá de vigília. Mas não vou ficar falando não, vou deixar vocês verem o professor falando aí. Vê aí o vídeo com o professor. James Hurtak, meio com aquela visão dele e tal, o livro das Chaves de Enoch, aquela toda, né? Como se ele canalizasse o Enoch, né? E físico também, o James Hurtak é físico, convidou para o general organizar uma vigília ufológica no sábado à noite, com todos os conferencistas e os acompanhantes do conferencista. E vamos nós para Brasília, vamos lá para o meio do mato, lá para uma fazenda. Vai uma caravana de umas 80 pessoas para o meio do mato, na fazenda. E comigo vai um grande sensitivo que me acompanhava e o capitão do exército de Campinas, que não largava de mim aonde eu ia. Tá? Capitão Barbosa, já falecido. Tá? E vamos nós lá para a vigília. E presta atenção na cena, para quem é médium, como que é a coisa diferente. Cantamos mantras, e fizemos 1 hora de respiração, cantando mantra, papapá, né? Terminada essa 1 hora, o James Hurtak pode pegar suas câmeras fotográficas, pode pegar suas filmadoras, que algo pode acontecer. Céu estrelado, bonito pra caramba. Só que 15 minutos de vibração, os Greys já se aproximaram. Tava ali do nosso lado, andando no meio, tudo ali, você tá entendendo? E aí, de repente, todo mundo olhando pro céu, binóculo, câmera, tal, uns 80 negros, tudo assim. De repente, eu olho os Greyzinhos que estavam ali, tudo assim, olhando pro ar. Nós começamos a rir. Mas nós começamos a rir, eu com o outro vidente que via. Começamos a rir. Aí um Greyzinho chega para nós assim e fala assim para nós: professor, fala para eles que nós não estamos lá em cima. Fala para eles que nós estamos entre vós. Agora, mais uma polêmica. Essa é polêmica do Laércio, que ele vai agora falar, segundo a visão dele, porque todos os extraterrestres estão mortos. Segundo o professor Laércio Fonseca, todos os extraterrestres não são dessa dimensão. Olha aí o que ele vai falar sobre a nossa visão, ou, se você tiver a visão igual a dele, a visão dele. Porque o paradigma continua o mesmo. As pessoas querem entender o extraterrestre de forma material. E o extraterrestre não é um ser de nossa dimensão material. É por isso que suas naves desaparecem do nada no céu, né? Aí, sumiu a nave. Foi para onde?
Entre outros assuntos também, ele vai falar um pouco como o General Uchoa, conta um caso de como o General Uchoa também se introduziu no meio da ufologia. Também outro caso bem engraçado, o professor Laércio, ele é um bom contador de histórias também. Ele conta um caso engraçado que eles ficaram quase um ano sem... Tinha um grupo, né, que reunia com o coronel, o médium e umas outras pessoas lá numa fazenda. E eles ficaram um ano e nada de aparecer, e depois apareceu, mas também o professor vai falar sobre isso. A gente observa aí ao longo dos anos, tem vários registros de fotografias e filmagens. Segundo o professor Laércio, esses OVNIs são... Então, tem dois aspectos. O UFO que aparece nos céus, 90% deles são projeções holográficas 3D de densidade variável, de seres que estão na dimensão astral, certo? Numa base operacional, eles jogam uma imagem aqui no nosso céu e desloca ela do jeito que ele quer. Mas não tem ninguém aqui dentro. E a forma e o desenho que ele dá a esse objeto é o desenho que ele quer. Se a densidade for muito pequena, o radar atravessa. Ele não é detectado pelo radar. Se eles adensarem um pouco esse objeto, a onda de radar é refletida. Conheci muito bem o General Uchoa, ele foi muito meu amigo, dormiu várias vezes na minha própria casa, aqui em Campinas, quando eu trazia ele para congresso, trazia ele para a Unicamp. O General Uchoa, você tem que entender que a ufologia entra na história do General Uchoa, mas não foi tão simples, não. Foi tão fácil. Ele tinha um grupo em Brasília que ele levava para Alexânia, onde tinha um paranormal na fazenda lá, que via disco voador, tinha contato e tal. Mas o general ficou mais de um ano indo final de semana nessa fazenda e não acontecia nada, absolutamente nada. Faziam as vigílias, noite adentro, nada. Ele conta no livro dele essa história. Quando ele chega um belo dia, que atolaram o carro, choveu pra caramba, pra ele chegar aí na fazenda, foi uma desgraça só, ele ficou puto da vida, falou, dessa vez, os ETs estão brincando com nós, né? Eles não querem saber, nunca mais vamos voltar nisso aqui, vamos desistir disso aqui. No dia que ele falou isso, bradou aos céus, foi o dia que abriu a porta e aconteceu esse fenômeno. Lembrando pra vocês, desculpa avisar só agora, que você que tá assistindo esse vídeo aqui do meu canal, o vídeo é cheio de spoiler, né? Porque eu tô pegando e tô colocando todas as imagens que eu achei mais relevantes dentro do documentário, no meio de nós, essa parte do Laércio. Eu separei aqui a pauta e eu tô falando, me veio a ideia, eu falei, caramba, eu tô dando spoiler do documentário inteiro. Mas eu tinha falado com o Juliano que eu ia fazer um vídeo esmiuçando o que tinha, né, desse documentário, no que tem agora que já está concretizado. E eu estou fazendo isso, inclusive... As imagens, né, são do Juliano Posati, tá? Documentário Arquivo Laércio Fonseca, parte que não foi no Meio de Nós, documentário que a princípio o professor Laércio iria participar. Valeu? E entre outras coisas, o Laércio fala sempre, né, que a ciência e a espiritualidade tem que caminhar em conjunto, e ele, na opinião dele, não está caminhando junto, porque as pessoas que estão vindo falar um pouco de espiritualidade já estão na idade avançada, já não tem vínculo com mais nenhuma instituição fora do sua área de conforto dentro dessa estrutura da Matrix. E ele diz que há um perigo muito grande, que se não houver, nós não conseguimos alcançar a evolução para o contato, nós vamos nos auto-aniquilar. Uma questão de destruição mesmo, de povos destruírem povos. Tá? E ele fala, vou botar mais um trechinho aqui, sobre a abertura e o contato que houve a partir de 1947 do fenômeno da ufologia com os militares, com os religiosos, inclusive o Papa, juntamente com um ícone, né, da história da ufologia, que é o Adamski, né, o Jorge Adamski, que inclusive levou material extraterrestre, supostamente extraterrestre, para o próprio Papa da época. Fica com esse trechinho aí do Laércio Fonseca falando sobre esse caso, que é super interessante também. Então, em 47 começa a onda ufológica no mundo inteiro. E não só a onda ufológica. Começa a aparição extraterrestres e acontece uma coisa muito louca. Pela via de regra, esses ETs não podiam dar um contato direto com os governos. Eles não podiam. Então eles faziam isso através de laranjas. Ou seja, eles davam contato para um cara, levava esse cara para dentro da nave, treinava esse cara ia levar a informação para os governos. E nos Estados Unidos é um clássico que é o George Adamski. O George Adamski fazia isso. O George Adamski, ele era um contatado,
um laranja na mão dos ETs que levava documentos e material para o governo americano. Não sei se você sabia, o Adams, que ele tinha um crachá, que ele podia entrar em qualquer área do Pentágono, sem marcar audiência com ninguém, e podia entrar na sala do presidente dos Estados Unidos sem marcar hora, momento. Ele entrava, o presidente estava em reunião, ele entrava lá, o presidente atendia ele. Porque todo o governo sabe dos extraterrestres, sabe dos discos voadores. E ele levava prova, levava documentos, levava material extraterrestre para o governo americano analisar. Que os caras tavam... E você sabia que nessa época os ETs se sentavam nas palestras e assistiam a palestra fisicamente? Só que eles eram muito humanos, muito parecidos conosco, não dava para notar a diferença. Mas eles entravam, sentavam numa conferência, numa palestra de ufologia e ficavam lá assistindo. Depois saía de lá, sumia e ia embora, pegava a nave e ia para aqueles saltos dimensionais. Eles interviram com o Papa, que era uma autoridade para falar para os governos, e mandaram material para o Papa, que era o João 23 na época, o João 23 tinha muito material ligado à ufologia. E esse Adams que teve uma conferência com o Papa, com uma mala que os ETs deram para ele levar para o Papa. Ele nem sabia o que tinha dentro dessa mala. E não sei se vocês prestaram atenção na parte que ele fala do Jorge Adams, que é onde algumas pessoas eram pegas, levadas para naves, preparadas e vindas para cá para passar informação. E ele falando do Jorge Adams, que eu lembrei, sabe de quem? Do Corel Goode. Do Corel Goode me lembrou muito essa história que ele teve de participar de um projeto secreto, depois voltar para a Viatona para soltar algumas informações, que eu acredito que muita coisa ali é maquiagem, mas existem muitas verdades dentro do que o Corel Goode fala. Um outro assunto que ele, vou botar aqui para finalizar, que não foi polêmico o vídeo, né, sobre a parte do arquivo Laércio Fonseca, é a afirmação que ele faz, segundo ele, pelo seu estudo físico astronômico, seria impossível agora, o homem não teria tecnologia para poder criar uma expedição a Marte. Eu já tenho um vídeo aqui da SpaceX, que é uma agência espacial privada lá dos Estados Unidos, não é da NASA. A NASA inclusive está pegando muitas tecnologias deles, eles estão dando suporte para a NASA hoje em dia. Tem um vídeo deles falando que tem uma missão, salvo engano é 2032 ou 2028, para Marte, tripulado. E o Laércio Fonseca afirma que o homem não vai a Marte. Houve aí o porquê, segundo o Laércio Fonseca, o homem não vai a Marte. Não adianta, se não houver uma expansão da consciência, se não houver uma mudança profunda de paradigma nos rumos da ciência, não haverá descoberta nenhuma. E te digo mais, o homem não vai para Marte. Vai acontecer fenômenos antes que vai mudar essa história. Não há tecnologia para ir para Marte. Ninguém discute isso cientificamente. Só fica criando um puta, porque nós vamos construir uma missão para Marte. Não vai. Os cientistas que eu conheço, que conhecem os problemas de uma missão tripulada para Marte, falam que esses problemas não foram resolvidos. Não vão para Marte. Entendeu? Porque descer em Marte é um problema muito sério. Você botar 5 quilos em Marte, tudo bem, é uma coisa. Mas se você botar 20 toneladas na superfície de Marte, é outra história. Uma nave tripulada tem que ter no mínimo 20 toneladas. Você entendeu? Não tem como descer em Marte, porque a atmosfera de Marte é muito tênue. Você não pode abrir um paraquedas. O paraquedas tem que ter quilômetros de comprimento para atenuar a queda de uma 20 toneladas, porque a atmosfera de Marte é muito tênue. Você está entendendo? Tem uma série de problemas não resolvidos. E aí tem que usar retrofoguete para frear a nave. Não tem combustível. Quem é que vai levar a quantidade de combustível para o retrofoguete acionar e segurar a nave? Eu quero ver o cara voltar para casa depois. Voltar para casa é sair de Marte com retrofoguete. Como, cara? A quantidade de combustível que você gasta são toneladas de combustível. Para sair da Terra, você vê o foguete que ela leva, 500 mil negros na base, lá controlando o lançamento. Chega em Marte e não tem ninguém para controlar o lançamento. Não tem um foguete suficientemente potente para sair de Marte, carregando toneladas de novo. Então é isso aí, pessoal. O vídeo aqui, sem muitas polêmicas, do arquivo Laércio Fonseca. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, participa da campanha de ajuda na recuperação da Viviane Dunga. O link aqui do vídeo da campanha vai ficar aparecendo aqui, ou aqui, ou aqui. Compartilhe esse vídeo. Nada demais, vamos falar de ideias como temos citado das últimas
entrevista, né? O pessoal, não, vamos falar de pessoas, vamos falar de ideias. Aqui não foi para falar do professor, mas sim da ideia do documentário que foi tirado lá sem necessidade nenhuma, mas, ao meu ver, foi melhor para todo mundo. Porque ele criou um material longo, 50 minutos, com bastante informações, que ele tem mesmo, o cara é fera. E tá aí à disposição de todos no YouTube. Assista lá na íntegra, Arquivo Laércio Fonseca, no canal de Juliano Posati. Grande abraço, paz e luz a todos e até o próximo áudio ou próximo vídeo. Valeu!